Amigos queridos, as primeiras horas desta manhã luminosa em nossas vidas, sentimos o brilho do sol aquecer-nos, renovando a psicosfera do planeta, dissolvendo os miasmas fluídicos, condensados pelas nossas imperfeições morais. Sentimos a proximidade de benfeitores espirituais que, vibrando no diapasão do Evangelho de Jesus, nos convidam a darmos passos largos rumo ao nosso progresso moral, que nos oferecem oportunidades redentoras, que nós tenhamos olhos de ver os convites que nos chegam, as portas que se abrem, as esperanças de progresso para toda a humanidade da Terra. Que essas infinitas bênçãos, Senhor, sejam para nós alento e esperança, o nutriente essencial dos nossos espíritos, para que, revigorados por este manancial, estejamos apostos, aprendendo a servir, em nome de Jesus. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã, com paz e esperança em nossos corações, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E estamos no item, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós temos refletido que a palavra sacrifício, como outrora ela era compreendida, inclusive entre os judeus, eram rituais de adoração, de petitórios com oferendas materiais. E os verdadeiros cristãos espiritualizaram o sacrifício. Diz assim o Evangelho: o cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. O que é o simbolismo de nós oferecermos a alma a Deus? É nós oferecermos o que trouxemos de melhor em nós, o que construímos de mais purificado em nós, a nível de sentimentos e a nível de valores morais. Essa é a nossa oferenda. O que temos a oferecer uns aos outros? As nossas construções morais, que começam nos sentimentos e que nessa urdidura de sentimentos tece um grande valor, que são os valores morais do espírito. E ontem nós falamos sobre isso, como ficaria o espírito que quer purificar-se, né? Para purificar-se, ele precisa resolver as suas questões pendentes ao longo dos séculos que nós trouxemos, agendado em nossa consciência para serem resolvidas, solucionadas. Então, aquela parte do nosso perispírito em que estado de mazela cede lugar a uma reorganização energética, esse é o objetivo maior da reencarnação. Reorganizar energeticamente o perispírito, como? Renovando as memórias traumáticas. Esse é o objetivo da reencarnação. Então,
Muitas vezes, desavisados, deixamos que mágoas e ressentimentos se encrudesçam nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? No nosso pensamento. E essa resistência em superação de mágoas significa que não fomos nos reconciliar com os nossos adversários. E não nos reconciliando, essas nódoas espirituais, energéticas, melhor dizendo, essas nódoas energéticas permanecem ensombrando a nossa evolução. E quando nós queremos ofertar, nós estaremos, como temos falado todos os dias, e o Evangelho dizendo, de mãos e coração vazio. Queremos ofertar o quê? Por isso que Jesus disse, você veio fazer a sua oferenda, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, com o seu desafeto. Porque ao se reconciliar com o seu desafeto, você vai testemunhar a construção da obra naquele relacionamento. Aí sim terás a mancheia fartura para doar. Porque do contrário, se eu compareço ao ambiente espiritual da casa espírita com várias desavenças, com inimizades, com contrariedades, não aceitando as pessoas como elas são, sendo desrespeitoso, eu estou do quê? O coração manchado e a mão vazia. E penso que posso dar passes, trazendo essa condição emocional agravada em nós. Então, nós vamos trazer uma lição do Emmanuel, do livro O Pão Nosso, que vai falar mesmo do altar íntimo, né? Nós temos o altar íntimo, que é a nossa consciência. E por isso que a doutrina espírita veio para abolir os rituais externos. Nós temos a nossa consciência, que é para onde depositamos o que? Os valores adquiridos. Onde? Nos relacionamentos. Olha que maravilha de doutrina espírita. Nós, nos relacionamentos, construímos sentimentos que depositamos na instância da consciência, que são os nossos valores perenes. É esse que eu tenho para ofertar. Mas vamos compreender aqui. Sacrifícios e ofertas e holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. É uma citação de Paulo aos Hebreus. Que Jesus não quer o sofrimento nosso para trocar pelos erros cometidos. Não quer a penitência nossa para negociar as nossas transgressões à lei. Não quer o cilício, o sofrimento imposto, para aplacar os tormentos da culpa. Não quer, porque a lei de Deus é a lei do amor. E tudo que não for a lei do amor não é de Deus. Então, estes sacrifícios que tanto a espiritualidade tem nos conduzido é aprender a amar. Para o mais contumaz dos criminosos, a sentença da justiça divina é: ame, volte para aprender a amar. Amar perdoando, amar se reconciliando, amar servindo. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Que nós possamos ter construções felizes nos relacionamentos. E não adianta o suplício. Esse suplício é um castigo imposto às condições da personalidade, mas não atinge o espírito. As privações, né? Os isolamentos, que hoje compõem a personalidade de muitas pessoas, significa que eu estou temeroso em entrar em contato comigo mesmo. Eu fujo, eu me isolo. Eu sempre tenho dito que a pessoa que tem o isolamento como característica, ela tem algo a esconder. Por isso ela se isola.
há algo no seu inconsciente que ela esconde dela mesma. Então, diz assim Emmanuel, o mundo antigo não compreendia as relações do Altíssimo senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Compreendia assim, ontem a Ana falou sobre a prece, que na verdade os rituais judaicos de oferendas e sacrifícios, até de animais, eram formas de chegar a Deus. Eram formas de orar, que ainda eram bastante primitivas. Então, achavam que quanto mais suntuoso fosse o altar ou o requinte daquele templo, mais se chegava a Deus. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Chegou-se a esse ponto. Na época de Moisés, esses sacrifícios nos altares de pedra eram sacrifícios de realmente sacrificar crianças, por exemplo, né? Então chegou num ponto ainda, estava num ponto tão desgovernado das emoções corrompidas daquele povo, que Moisés, trazendo as leis de Deus naquela versão, ouçam bem, porque à medida em que nós evoluímos consciencialmente, a interpretação das leis divinas se modifica, se amplia, né? Então Moisés trouxe aquela interpretação da lei que era intimidatória para que as pessoas pudessem pôr freios às suas más paixões. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Ainda nós somos extravagantes, ainda nós somos exibicionistas nos cultos religiosos. Há aqueles que gritam muito, aqueles que fazem grandes performances para comover aquelas pessoas, mas não atinge o sentimento. Então, Emmanuel diz assim, o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Essa é a terceira revelação, completo entendimento das verdades divinas. Veio trazer para nós de forma irretocável o que é essencial na doutrina de Jesus. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas, que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Esse estado ainda de trocas, eu faço isso para receber aquilo, não compõe a justiça divina. Porque a justiça divina é a cada qual segundo suas obras. E sobre essas obras, se a obra não for do bem, haverá consequências. Essa é a justiça divina. A cada um segundo suas obras, nossos atos geram consequência. E desavisados ainda, estamos naquele elenco de absurdas promessas. E a gente vê promessas disfarçadas até dentro dos espíritas. Não na doutrina espírita, mas tem muitos espíritas que fazem promessas, negociam a sua privação em benefício daquilo que querem receber, né? E a doutrina espírita veio trazer para nós que um dia o Senhor seria amado em espírito e verdade, sem nenhum aparato externo. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor,
Quando o Evangelho diz o cristão espiritualizou o sacrifício, ele traduziu o sacrifício pessoal, corporal, cilícios, por doação incondicional nos testemunhos de fé. Haja vista os primeiros cristãos. Os sacrifícios foram testemunhos de fé, porque deixaram o si mesmo de lado para privilegiarem o próximo, que é o sacrifício dos interesses pessoais. Então, o mais doloroso para os primeiros cristãos, será que foi a forma como desencarnaram? Por certo, não. Mas foi o testemunho que deram até o desencarne. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis. Até os pais razoavelmente equilibrados e imperfeitos que somos, não querem fazer tudo para o filho, de superficialidades, de coisas supérfluas, para que ele fique imobilizado na inércia. Não quer. No propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam os progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Porque, na verdade, essas trocas são trocas de privilégio, não de justiça. Porque dentro da justiça todos estamos mergulhados. Mas o que queremos quando queremos negociar? Olha para mim, olha como eu estou fazendo tais e tais coisas. Então, logo, me isente do sofrimento, me isente das privações, me isente de todas as minhas necessidades supérfluas. Então, o sacrifício mais agradável a Deus está sempre na linha do amor através do perdão. É esse o capítulo. A felicidade real, para a gente concluir, diz Emmanuel, somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Colocar a vontade de Deus em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? Que é o único determinismo, que sejamos perfeitos. E para isso, precisamos iniciar na nossa injunção reencarnatória pelas obrigações, pelos deveres morais. Estes são sacrifícios agradáveis a Deus. Bom dia, amigos. Esse tema do sacrifício mais agradável a Deus já vem sendo discutido aí para nós há vários dias. E ele é muito desafiador mesmo, porque nós nos aprofundarmos sobre o que isso realmente significa na nossa intimidade, vai muito além do que as palavras em si refletem, né? E desde que
os primeiros registros da humanidade, como tem sido falado e a Célia nos relembrou há poucos minutos, às vezes os primeiros registros mais simples da humanidade se destacam esses momentos em que os espíritos aqui encarnados, ainda que em fases primitivas, de alguma maneira reconheciam algo superior a eles e a necessidade de estabelecer algum tipo de relação com essa divindade, esse poder superior, enfim. Não importa a palavra, mas isso que está presente, e a doutrina nos revela isso em todos nós, mesmo aqueles que negam essa percepção do algo a mais. E é por isso que é muito legítimo, então, que nós estabelecemos altares, para tentar nos aproximarmos dessa divindade. E inicialmente os altares de pedra, né? Tá lá na história de Caim e Abel, por exemplo, estava, né? Um irmão fazia um altar e oferecia os grãos que ele colhia, o outro oferecia os animais que ele sacrificava, os animais, numa tentativa de atender aos seus interesses pessoais, recrutando, como a Célia colocou, esse poder superior para auxiliá-los nos seus interesses. Por quê? Porque onde está o altar e a oferenda é onde está o nosso coração, né? Jesus deixou isso bem claro. Talvez até por isso a orientação, né? Onde está? Você vem trazer a oferenda no altar aqui, mas você tem uma questão não resolvida com o teu irmão. É melhor que você considere que o altar, né, da tua consciência, do teu coração, esteja primeiro com o teu irmão. É recomendável que esse seja o seu maior interesse, se ajustar com ele, do que outras expressões exteriores. Então, assim se estabeleceu toda essa relação nossa de oferecer dádivas ao Senhor. Isso veio se modificando ao longo de eras. E já mais avançados, estamos mais avançados e instruídos especialmente pelo Evangelho, que é esse divisor de água, ou mesmo outras expressões religiosas, mas que no fundo tem sempre uma conotação das leis divinas, eles vêm nos estimulando o quê? Que o altar passe a ser interno, dentro de nós. Célia acabou de colocar. E a partir daí, então, nós fazemos as nossas oferendas, porque é mais agradável a Deus o que venha de nós mesmo. E aí, o que vem de nós, especialmente pelo que a Ana nos colocou ontem, pode ter dois aspectos, assim, didaticamente, para a gente compreender melhor. O que nós podemos dar é daquilo que já temos, o que ontem ela chamou de expansão, e podemos sacrificar o quê? Aquilo que a gente guarda com muita força dentro de nós, mas que é necessário eu ceder para fazer uma construção nova. Então tem esses dois aspectos. E para tentar a gente entender um tanto mais disso, mais uma vez, o Emmanuel, a gente traz um texto que está no livro chamado Mais Perto, é o capítulo 10, que tem o título de A Dádiva Difícil. E ele começa com a primeira etapa do processo, que é a expansão do que já temos. E que às vezes a gente confunde achando que isso é sacrificial, tá? Ele
faz uma afirmação: não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. Então essa é a regra geral. Não tem como avançar sem a gente doar algo de nós, no momento evolutivo que nós estamos. E sempre foi assim, né? Quando primitivos, a gente dava o quê? Da nossa força física para mudar o meio ambiente, mas era de nós. Sempre foi assim. Aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna. Então, alguém próximo a nós pede a nossa assistência como irmãos. Então, é expansão. Porque ele solicita algo que eu já tenho para dar e está pronto em mim. Não requer sacrifício. É uma palavra, a cooperação numa tarefa, a compreensão, enfim, essas coisas que nós já podemos fazer com relativa facilidade. Além é o desconhecido, já não é o próximo, mas é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Há desconhecidos que nos pedem, às vezes, o arrimo material que a gente tem e nos sobra. Não requer sacrifício. Mas é expansão. Agora é o amparo aos desvalidos. Porque é no agora que o necessitado precisa da minha ajuda. De quem está desvalido. Quem não tem mais a quem recorrer. E eu preciso expandir, usando o meu tempo, dos meus recursos para atendê-lo. E fala, depois é o socorro aos enfermos. Que também podemos auxiliar os enfermos, não importa a posição que nós estejamos. Tudo isso são possibilidades, que já temos a nossa, né, que foram dádivas oferecidas a nós, para que nós expandíssemos sentimentos que já foram construídos. E aí ele faz uma analogia, ó, é a maneira de uma embarcação. Uma embarcação está lá no mar ou no rio, né, que distribui os valores de que se enriquece. Espalhará, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. Então, eu trago uma riqueza como uma embarcação e vou distribuindo e expandindo e vou navegando, né? A vida proporciona esse tipo de experiência. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Mas aí ele traz a segunda etapa. E diz ainda, só para concluir isso, que fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Então ele reafirma, olha, isso veio para ser feito com facilidade. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai do coração. Então agora vem a parte que que a Ana colocou ontem, do para cima. No anterior eu expando o que já tenho, fortaleço relações com o outro, reparo relações com o outro e estreito minha relação com o Criador, naqueles aspectos, que eu me torno um digno, né, trabalhador da vinha. Agora, há um momento em que eu sou solicitado a me aproximar do Criador para fazer construções. E aí é o tal do sacrifício, a dádiva difícil. O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. O sacrifício de nós mesmos é semear, né? Felicidade no ambiente em que a gente respira. Como assim? Não é? E aqui a gente vai fazer até para juntar também com a questão da oração que foi trazida, a gente vai fazer juntar a frase uma colocação. Porque
Estamos no mundo, o Evangelho tem um texto que nos esclarece isso. E estando no mundo, qual é a orientação que o Evangelho nos dá de como a gente deve atuar no mundo sem ser do mundo? Uma das coisas que ele recomenda é que em tudo, nas mínimas questões, a gente desenvolva o hábito espiritual de consultar a Deus. Consultar a Deus chama-se oração. Irmos estabelecendo esse hábito, que não é fácil, em tudo da gente se aproximando pelo pensamento, Senhor, como devo? É o hábito da oração, porque não pode ser mais a oração com hora e dia marcado. Não que ela não tenha sua importância, mas não vai atender a todas as nossas necessidades, não é? Então, como é que é o sacrifício nosso? Ele faz algumas colocações, e a gente vai interpor uma coisa. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. É uma dádiva difícil, é um sacrifício a gente se calar às vezes. A gente poderia falar coisas até adequadas e que até propiciariam algum tipo de instrução no ambiente, mas pode não ser uma benfeitoria para o meio. Então, aprender a calar muitas vezes é um sacrifício para nós, que nos aproxima de Deus. Como? E aí, aprende a calar orando. Faz a conexão. Porque às vezes a gente aprende a calar odiando. E não é a mesma coisa, não é essa a proposta do sacrifício. Não é uma mudança apenas de comportamento. Mas o hábito espiritual é calar em prece, sem perder a conexão com o alto, ou fazendo a conexão com o alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Ou seja, seja indulgente, que eu também não sei se na mesma situação eu não cometeria a mesma coisa. Então, aprende, esquece as ofensas orando, se aproximando do Criador, e entendendo que você também tem profundas imperfeições. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Judia da tua vaidade, né? Para que o outro brilhe mais do que você. Como homem, às vezes, sem se importar, orando também, porque senão não funciona. Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Então esse é o resultante da gente fazer essas dádivas sacrificiais, porque nós vamos construindo em nós esses sentimentos, esse feixe de valores, virtudes e tudo que a gente tem aprendido. Procurando fortalecer essa nossa conexão com o Criador. E aí ele finaliza com uma coisa bem bacana da gente entender para nós. Da diferença entre expansão, segundo Jesus, e o sacrifício que aproxima. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha. Ou seja, Jesus trazia recursos impressionantes para poder tratar, curar os espíritos na região em que ele estava. E isso era uma expansão do amor que era possível do que ele trazia. E ele fez isso a mãos cheias. Mas, aceitando o supremo sacrifício de si mesmo na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Então há uma diferença. Por isso que
leva a gente a entender um pouquinho mais quando fala que o sacrifício foi feito no Morro das Oliveiras. Né? Por quê? Olha, Pai, eu abro mão dos amigos, eu abro mão da convivência daqueles que se me são caros ao coração, aqui próximos a mim, de tratá-los, curá-los, ajudá-los, tudo que me alegra o coração, para fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade para mim? Olha como aproxima. A vontade que ele fosse um benfeitor de toda a humanidade. Então, olha, para ele não havia aproximação com o Criador, né? Que já era uma. Eu e o Pai somos um só. Mas ele exemplifica mais uma vez quando a gente não fica restrito a concepções limitadas, mesmo quando na ação no bem, que a gente pode ser um benfeitor bem mais amplo, utilizando das nossas possibilidades, das qualidades que já trazemos. Se a gente consultar, falando, olha, qual o sacrifício que eu posso fazer para ser um benfeitor, né? Um tantinho a mais do que eu sou, do meu tempo, né? Daquilo que eu gosto de fazer pelo que é necessário que seja feito. Então, eu acho que é um assunto para a gente refletir um pouco no nosso dia a dia, no que seja expansão, no que seja sacrifício e como a gente pode beneficiar um maior número de espíritos e, em última instância, nós mesmos. Esse era o nosso comentário para hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, queremos nesses instantes em que esse evangelho dessa manhã iluminada de nossas vidas vai se encerrando, agradecer ao Teu Espírito amoroso toda a assistência, a presença constante em nossas vidas, nos estimulando ao bem, nos educando, sendo o Divino Mestre. Também queremos, Senhor, agradecer a todos os amigos espirituais que têm também nos amparado, nos estimulado, sinalizado em nossa existência para que estejamos não só melhor preparados, mas atentos, despertos às tarefas que são mais urgentes em nossa vida. Queremos ainda, Senhor, não só agradecer, mas como sempre, espíritos necessitados que somos, rogar, menos por nós, mas por todos aqueles que se encontram necessitados. Que nossas orações, que nossos gestos, nossas palavras possam alcançar a todos aqueles que possam se beneficiar de nós, do pouco, do mínimo que podemos oferecer, Senhor. Ajuda-nos no propósito de aprender a servir, ainda que minimamente. Ajuda-nos, Senhor, a ver a vida como ela é, divina oportunidade de aprendizado, divina oportunidade de experimentarmos as alegrias do reino de Deus. Que essa manhã se transforme em um dia feliz, uma semana gloriosa e uma existência que se torne digna, em que os nossos espíritos se convertam definitivamente ao Teu Evangelho e à obra do Pai. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.